Essa semana a gente está com uma agenda bem bacana, inclusive, né? Agenda... Tô com ela aqui. Por favor, então, Guilherme. Amanhã a gente vai receber o Somália, rei da resenha, né? Tem ótimas histórias. Na quarta-feira tem o pré-jogo, né? Tem Grêmio e Atlético, tem Cruzeiro e Corinthians. Inclusive com o Breno Galante falando ao vivo com a gente lá de Porto Alegre. O David vai estar com a gente aqui. Vai estar com a gente aqui, o David, que é ídolo do Cruzeiro, campeão da Tríplice Coroa. E a gente vai receber na quinta-feira o CEO do Atlético, Pedro Daniel. Então o pessoal já pode salvar na agenda aí, mandar suas perguntas, se inscrever no canal, porque a semana vai ser agitada. Então vem com a gente, aproveita mais uma vez pedindo para dar o like, se inscrever no canal. E por que o Casserra e o... Nossa, ontem até ele respondeu, né, André, que o Casserra e o Minda não jogam. Explicar, né? O São Paulo já não colocava para jogar, o Lucas Gonçalves também não colocou, segundo ele, quando ele foi explicar sobre o Casserra, sinceramente, eu achei... Falou que o jogo não ofereceu características, né, para esse tipo de jogador. Porque não tinha enfrentando três zagueiros, gente, ele disse que... O Atlético faz chuveirinho em todo jogo, gente. É claro que Everton acabou de levantar uma bola importante, mas só voltando para a gente finalizar um assunto, quando a gente escuta os jargões comuns do HG, Palmolice, time Panda... é a dificuldade que o Atlético tem de jogar sem a bola. O quanto o time não consegue impedir o jogo ofensivo do adversário. Verdade. Que são coisas muito simples. Simples mesmo. Falta tática na primeira linha defensiva da defesa. Você não vê. O que aconteceu ontem com o Igor Gomes? Igor Gomes tinha entrado no jogo. O cara estava descansado. O cara passou na frente dele e ele não cometeu a falta. Não, e não foi só o lance do gol, ele entrou muito mal. Exato. Mas o que acontece? A facilidade com que os adversários tocam a bola sem receber combate na intermediária defensiva do Atlético, cria esses jargões que nós estamos acostumados com ele agora, que a torcida do Atlético está passando a ficar acostumada. Um time panda, um time que deixa o adversário jogar. Impressionante. O antijogo é necessário. O Atlético é um time bonzinho. Não existe futebol moderno se você não impede o seu adversário de construir. Isso tem que existir. Mas tá jogado, né? É isso. Então você vê o Cruzeiro do ano passado, é claro, não vamos ficar aqui comparando as duas equipes, fora o que ofensivamente o Jardim conseguiu fazer com aquela equipe, é justamente o quanto ele impedia o adversário de começar a construir o seu jogo ofensivo na linha intermediária. Isso raramente acontecia. É só vocês Isso ficou lembrarem. claro no jogo com Quem Fortaleza. Isso lembra. Jogo com Fortaleza, que o Cruzeiro deu por 1-0. Um jogo sofrido, num sábado à noite, Cruzeiro desfalcado. E o Fortaleza dominou o segundo tempo e aconteceu isso aí. O tempo inteiro. Você tinha o Romero, você tinha o Lucas Silva, você tinha o rodízio e dos atacantes que na falta tática impediam o início da construção ofensiva do adversário. O Wanderson é o melhor exemplo. Não existe no Atlético. Isso não existe. Cara, assim, só já que o HG tocou no assunto do Casserra, né? Eu acho que falar do Casserra é até um pouco mais fácil do que do Minda, por exemplo, porque nos poucos minutos, né, que a gente viu dos dois, o Casserra chamou um pouco mais atenção até agora. Hoje de manhã eu até tava falando no Deus Me Livre, e na minha opinião, tá, a palavra que mostra o que foi ontem pro Atlético é coerência, talvez a falta dela, né, e aí, por quê? Cara, vamos lá, o Atlético, o Brax, quando esteve aqui com a gente, todo mundo aqui vai lembrar, ele citou que o Atlético tem um planejamento de utilizar sempre jogadores da base, cada vez mais e tudo mais. Ontem o Atlético foi pro jogo com 23 jogadores, 22 jogadores relacionados, nenhum jogador da base. Bernard. Jogar ali como um meia/volante, coloca o CC. Por que não jogador da posição? O Igor Gomes entra, você espera dele que ele faça o que exatamente? Assim, eu já não espero mais nada, tá? Pois é, não, porque vamos imaginar, o Lucas Gonçalves colocou ele em campo pra quê? Foi pra marcar? Ele não marcou. Segundo ele, é pra ser um meia, né, pelo lado direito. Pois é, foi pra marcar, ele não marcou. Foi pra fazer alguma coisa como um meia pelo lado direito, ele fez o quê? 3 toques na bola durante o... 3 ações com a bola durante o jogo, Exatamente. durante 18 Olha o banco minutos. de ontem, ó. Gabriel Delfim, goleiro, Preciado, lateral direito, zagueiros Ivan Roman, Alonso, meias Bernard, Igor Gomes, Reinier, Patrick, foi a novidade, né? Tomás Pérez, também pela primeira vez relacionado. E pro ataque, Cassierra, Alaminda e Coelho. Então, e aí... Ele só mexeu 4 vezes. E aí, Guilherme, tipo assim, ainda sobre as coerências ou falta delas, você fala o banco, cara, chama muito a atenção. Porque, assim, vou nem falar do Cassierra, eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto.
O Reinier, no Campeonato Mineiro, vinha sendo um dos destaques do Atlético. Sim. E daqui a pouco o cara some. Eu ia falar isso No agora. último jogo... É o artilheiro no do ulti- Atlético? no- Não, agora o Hulk passou, eu né? acho. No último jogo contra o Itabirito, ele entrou no segundo tempo, ele sofre um pênalti e o outro, que é um toque no braço, é ele que finaliza a bola. Então, assim, ele participou também diretamente de 2 lances de gol. O Reinier vem sendo um jogador que vem aparecendo também nesse time do Atlético. Cara, ontem ele não entrou. O Cassierra, no último jogo, quando ele teve 22 minutos em campo, ele fez um gol E o Reinier segura a bola, né? O que o Atlético Cara, precisava ontem. O Cassierra entrou, fez um gol, jogou uma bola no travessão, você fala, pô, agora ele vai começar a ganhar minutos. Cara, ele não entra em campo. E o cara morre com uma substituição. E falaram que o Sampaoli tava boicotando o clube. Esse que é o problema. E aí, cadê? Então, peraí. O Lucas tá aí tem quantos anos no Atlético? Tem uns 7 anos, né? Desde 2020. É. E o Lucas não colocou eles também. Essa questão do Cassier e do Minda, pra mim é uma questão bem delicada. Porque, primeiro que a gente tá falando de 2 reforços que não foram baratos. Aí, se for fazer os cálculos aí, o Minda 7, o Cassier pode chegar até 10, né? Mas a gente tá falando aí de um investimento... Fixo na casa de 15 milhões de euros. Pois é, investimento importante. A gente sabe que o Atlético não tá na melhor situação financeira possível, enfim, então fez esse esforço para trazer 2 jogadores. Um é muito jovem, um jogador equatoriano, vinha jogando na Bélgica. O outro é um cara colombiano que já teve bons números na Rússia. Não vem num grande momento, mas ele já foi artilheiro do campeonato russo. Cara, por que esses jogadores não podem jogar? Não podem ter oportunidade. Assim, o Atlético tá lá... 1-0, tendo ali dificuldade para criar contra o América. Por que o Cassierra não pode entrar? Por que o Minda não pode ter uma oportunidade? Então, assim, Concordo. esses jogadores são ruins? As contratações foram erradas, mal feitas? Ou tem uma questão a mais aí? Eles não estão se adaptando? Algo que a gente não sabe. Porque, assim, ou o treinador, ou os treinadores, né? Como já saiu o Sampaoli, o Lucas vai pegar esse período curto e agora vai ser o Barba. Ou os treinadores estão errando nas escolhas, ou houve o erro na contratação, ou nas contratações. Não tem um meio termo. Então, assim... André, eu escutei de um torcedor do Atlético uma que eu achei até boa. Ele falou assim, eu tô cansado de ficar com raiva dos mesmos. Coloca outros pra ver, deixa eu ficar com raiva de outros também. Mas tem Porque, sentido, cara, Luiz. Tem sentido, Luiz. O que verdade. você vai esperar? O que você tá vendo, o Bernardo, o Igor Gomes, o Natanael, Tá vendo desde o ano o Vitor passado, né? Hugo, o Alonso, eles entraram a mesma coisa. A mesma coisa. Não, Então, por que não tentar algo diferente? Eu não tô dizendo que... Eu concordo. Ô, gente, eu entendo. Daqui a pouco vai aparecer muita gente para defender o Lucas Gonçalves, que ele não é a responsabilidade imediata. Não, imediatamente sim, porque ele tá substituindo. Sim. Ele tem que fazer algo HG. diferente. O que não pode é o Lucas Gonçalves fazer a mesma coisa que os treinadores errado. anteriores faziam. Porque a mesma coisa que eles faziam estava dando errado. Então ele precisa ousar exatamente pelo fato dele não ser o treinador. É isso. Então se ele faz o teste e funciona... Ele tinha 2 jogos nas costas. Exatamente. Não ia fazer diferença nenhuma. E ele tem como chegar pro treinador, daqui a pouco, a hora que o Barba chegar, vai dizer, olha, Barba, eu testei aqui, ó, o Cissé pelo meio funcionou, eu mantive o Preciado na direita, funcionou. Agora, o Natanael joga mal, entra o Preciado. Preciado joga mal, volta o Natanael. A mesma coisa com Alonso e Vitor Hugo. Um joga mal, você troca, jogou mal, volta o outro e tal. Porra, cara, esse negócio do Reinier que você comentou aí é um negócio impressionante. Depois que o jogo Reinier, no acabou- momento que o Reinier começa a jogar bem, aí no outro jogo, cara, ele Para de sai jogar. do time. Mas- Quem fazia isso era o Sampaoli. E isso, cara, o time precisa ter um... Vamos lá. Se eu te pedir o Cruzeiro aqui, do Cássio ao Caio Jorge, você vai ter uma dúvida É verdade. se Christian Arroio, mas O o time tá na sua Wanderson, cabeça. no máximo. Não, eu acho que nem o Wanderson. Wanderson acho que Mas não, você né? tem a base do time na sua cabeça. Sim. O Atlético você não tem. Mas depois que o jogo acabou, você tem a total certeza de que a postura do time em campo era a postura do seu treinador. E o treinador ontem era o Lucas. A falta de ousadia da equipe no início da partida contra o América e depois dos 90 minutos finalizados, hora que a gente vê as substituições e quando elas aconteceram, você vê que a postura dele, o olhar dele para a partida era um olhar conservador. Exatamente. Inclusive, do jogo da fase de grupos, que o Atlético enfrenta o América com o time reserva, Foi achei melhor que o que Atlético ontem. jogou melhor. Também achei. achei. Sem dúvida que Com o sim. time reserva.
Eu tô muito curioso, o Eduardo Domingues, né, a gente tá chamando aí de Barba, é o apelido dele lá. Não, teve um cara que reclamou pra mim aqui, André. eu não, vi. não perde o fio, não. Eu vi. O cara mandou pra mim aqui agora no Twitter. Olha isso aqui, que coisa medonha essa mensagem aqui que eu recebi agora. HG, não insista em chamar o novo treinador de Barba. Fica muito chato nivelar o cara com o ladrão. Cara, Como assim? O cara conseguiu pegar o apelido do treinador Velho, já e politizaram. linkar pra uma questão política de alguém que ele Politizaram. não gosta. Ah, o vocês estão apelido do brincando. cara é Barba, porque O a apelido barba dele dele é Barba, grande. pô. Ele tem um barbão, Meu assim. Deus do Gente, céu. a torcida do Estudiantes cantou, leu lá, Barba, É o apelido Barba. dele. Não, aqui não Na Argentina pode, é muito porque assim. não sei o quê. Na Argentina, os caras, nome, sobrenome e o apelido, né? Então o apelido Mas dele é Barba. enfim. Mas então, eu tô muito curioso, HG, pra saber o que vai acontecer com esse Atlético nas mãos do Eduardo Domingues. Ele chega na quarta, vai acompanhar o Atlético. Você acha que ele já escala o time pra quarta? Não, ele Não. vai lá pra acompanhar, né? Não, mesmo sem acompanhar. Ah, Não, dificilmente. não, né? Não creio. Alguns técnicos já aconteceu do técnico conversar com o auxiliar. Até o Jardim e o Wesley, eles acabaram confessando isso no Cruzeiro ano passado, que o Jardim já trocou algumas ideias com o Wesley antes de efetivamente assumir. Mas não é escalar o time, é falar, eu prefiro isso, prefiro aquilo, e às vezes o técnico interino ou auxiliar fixo acaba executando alguma coisa ou outra. Mas assim, o ponto é, o Atlético trouxe um treinador que a primeira ideia dele é de organizar a equipe defensivamente. Então, assim, eu acho que vai vir aí uma mudança bem radical e eu quero entender como é que essa mudança vai acontecer dentro de campo. Inclusive, saber se você não tiver material humano para essa mudança acontecer, saber se ele vai pedir reforço. Em termos de postura e posicionamento, com certeza. Porque se obrigatoriamente. Eu passei o fim de semana, desde que anunciou, chegou-se no nome do Eduardo Domingues, eu passei o fim de semana estudando muito esse técnico para tentar entender o que pode acontecer no Atlético. E assim, ele é um cara que gosta muito de priorizar a defesa. Estudiante saía sem sofrer gols em muitos jogos, vitórias por 1-0. Um time muito reativo, com contra-ataque veloz. Muito organizado, um time que ataca bem organizadinho, assim, sem se expor muito, que hoje é o contrário do que acontece no Atlético. Ele classifica no Campeonato Argentino, ele não faz uma boa campanha na primeira fase, e por isso ele joga todas as eliminatórias como visitante. E ele ganha todos os jogos de 1-0. E aí chega na final, empata em 1-1 com o Racing, fora de casa mais uma vez, e ganha nos pênaltis. Então, assim, é um cara que vai fazer a equipe se defender bem, assim, tentar se defender bem, ser pouco exposta e ganhar, às vezes, com margem mínima, usando muito a bola parada. E são coisas que hoje eu não vejo no Atlético. Não são valências da Exatamente. equipe agora. O Atlético não tem uma boa bola parada, E aí às vezes vem, até sai um gol. aí vem assim. material humano para ele impor o estilo de jogo dele. Pois é. E se não chegar ninguém, como que ele vai fazer? Aí você fica assim, um jogador que joga com muita velocidade na frente. Aí, por raciocínio, você imagina, o Dudu vai perder espaço pro Coelho. Na minha cabeça, pelo menos. Porque se ele quer Não alguém é? que marque melhor... É o que eu tô falando. Aí você o vai Dudu pro não meio. marca. Mas é um cara que a transição de jogo é muito Com o rápida. Dudu, exatamente. Então, se ele mantém o Dudu, os demais vão ter que se matar também pra marcar. Exatamente. O Coelho ajuda mais, mas perde essa questão que o Dudu é melhor que ele. Quais serão as escolhas do novo treinador? Já começam a preocupar a cabeça do torcedor. Tem uma mensagem do Alex aqui que eu queria que vocês... Eu quero que o Luiz responda. Vai, Luiz. Quer dizer, não que os outros não possam, mas... o Alex tá mandando aqui, ó. Ninguém cogita a possibilidade desse Minda e do Casserra serem dois pés de rato com selo Brax de aprovação. Ninguém nunca viu esse Minda jogar. Não pode ser um novo Biel. Bom, Mas enfim. tem que ver, né? Pode ser, mas O pra problema poder é que falar tem isso que tem ver que ver jogar. jogar, né, cara? Esse que é o problema. Pode ser. Pode ter sido mais um erro da gestão de futebol do Atlético em contratação? Pode ser. Então, o Atlético teve algumas, né? O Júnior Santos nem pro banco foi ontem, por exemplo. Não, e por falar nisso, ele foi relacionado depois de muito tempo. O primeiro jogo dele no ano relacionado, não entrou, né? Foi contra o Itabirito. Ele não jogava desde setembro, quando teve aquela lesão grave contra o Mirassol. Aí ele vai pro banco contra o Itabirito, não entra e do nada, não vai ser relacionado. O Lucas falou sobre isso. Ele falou Não que tem como ele nenhuma tinha- negociação. Não, nesse momento não tem. É que o Lucas falou que como ele tinha muita necessidade de vitória contra o Itabirito, ele tinha mais peças de ataque no banco.
E ontem ele não tinha necessidade? Eu também acho que tinha, mas ele entendeu que ele tinha que ter mais opções pro meio campo. Nós estamos aqui discutindo Foi a explicação falta dele. de ousadia. Ontem- Nós estamos chegando nisso o tempo inteiro. Mas não é Ontem porque- jogando em casa, primeiro jogo da semifinal em casa, você não tem que fazer o resultado? Então você não precisa de gols? Não é, Tem porque o muita Atlético gente tinha peças fazendo uma ofensivas, o Bernardo e o Igor comparação. Gomes, pô. Tem muita gente fazendo uma comparação, e eu acho que aí a gente tem que pontuar entre o Minda e o Palácios. Tem muita gente fazendo essa comparação. O medo de o Minda se transformar no Brian Palácio quando jogou por aqui. Então, são dois jogadores diferentes. O Minda, inclusive, tem uma performance na seleção do seu país muito melhor e muito mais ativa do que o Palácios teve, que foram pouquíssimas as convocações. E o Cassier é totalmente diferente. O Sampaoli, na nota oficial dele, todos aqui leram? Sim, A nota sim, pra sim, torcida. sim. Ele fala sobre o Keno. O Keno não foi contratação dele. O Keno foi contratação da diretoria. Do Alexandre Matos. Ele não queria o Keno. Ah, o Keno foi o Alexandre Matos. Matos, né? Ele não queria o Keno. E o Keno foi peça fundamental naquele jogo agudo dele, com aqueles passes do Everson, parece uma coisa simples, mas é uma jogada Keno foi que artilheiro funcionou com ele. demais, pegando o Keno sempre nas costas dos zagueiros adversários. E olha, ele usou, eu li 3 vezes, falando, não tô lendo errado. Não, ele não queria o jogador. Tem um jogo com o Grêmio em 2020, o Keno em 2 jogos ele assistência do marca Everson. 6 gols, 3 em cada um. Ele faz 3 gols no Grêmio, 3 gols Eu no lembro. Atlético Goianiense. Contra o Grêmio, o Everson pega a defesa do Grêmio de calças curtas, justamente no lançamento pro O Keno. Duas terceiro gol vezes. daquele jogo. Sim. Foi 3-1. Sobre esse comentário do nosso telespectador, assim, por enquanto, quando esses jogadores, enquanto esses dois jogadores não atuarem com mais regularidade, a gente vai apontar pro técnico. Pô, por que o técnico não utiliza? Os caras estão lá, precisavam de um centroavante no jogo e não entrou e tal. Se eles começarem a entrar e não mostrarem futebol, aí a crítica vai para outro lado. A crítica vai para a contratação. É isso. Quem fez a contratação com base em que se comprovarem serem jogadores que não servem nem para entrar, um que custou 7 milhões de euros, o outro pode chegar a 10. Aí houve vai- um erro É muito sério. Aí a grave diretoria vai ser análise. cobrada. Eu ainda não afirmo isso. Os caras nem entraram em a campo gente nem direito. viu jogar ainda. Exatamente. Então, assim, eu A informação, ainda espero que eles a joguem. informação que todos tiveram, acredito que a que eu tive, todo mundo teve, de que o Minda estava tendo problemas de adaptação, até por personalidade. É um jogador que estava muito acanhado. É que na coletiva já... Porque na coletiva Já você... teve aquele problema, É o seguinte, cara, Ele isso aí saiu, é uma né? coisa que a gente, às vezes, por exemplo, como é que chama? Me fugiu o nome do atacante do Cruzeiro, que o Tite foi lá conversar com ele. Neiser depois do Villarreal. jogo. Neiser Villarreal. E foi uma atitude extremamente profissional, elegante e bonita do técnico. Ele chorou no banco de É reservas. um jogador jovem, cara. É um cara novo, tá E no que Brasil. tem uma história Rodrigo, de vida. mas peraí, quando você vai contratar um atleta, eu imagino que quando o atleta não é conhecido, vai trazer um atleta que ninguém conhece, Sim. né? O Siga vai lá, mostra os números dele, eles discutem, e aí eles chegam à conclusão que, bom, vamos fazer uma proposta e vamos trazer. Será que isso aí não é discutido? avaliam até isso, HG. Com certeza. Avaliam até Porque, isso. porque eu entendo Questões que... pessoais, É, questões de vocês adaptação. viram- vocês ele era viram- um cara que estava fora do país. Vocês ele viram estava na Bélgica 3 Os temporadas. lances do Minda. Mas por que ele tá na Bélgica? Então a Bélgica foi um lugar estranho pra ele. Como é que foi a adaptação dele lá na Pois Bélgica? é, jogou Porque o a tempo tendência, todo. estando na Bélgica, Mais cara, a difícil tendência ainda, é que aqui ele tem uma adaptação mais fácil, porque, honestamente, o Brasil é muito parecido com o país de origem dele. Sem dúvida. Então, eu Vocês sinceramente... viram os lances dele? Os lances que apareceram? Não, o que eu assisti, Na Bélgica. Vocês o que viram? eu assisti, eu gostei. Você viu um lance na seleção onde ele pega a bola e com muita personalidade passa por uns 4 e uns 5, chega na frente. Sim, ou um ele dos que eu faz o gol, assisti. dá uma assistência, uma coisa parecida. Uhum. Um jogador que não está com personalidade não faz uma jogada Ah, daquela. assim, eu Então- entendo, eu sei que isso ocorre, mas o grande ponto é porque assim, eu não tô esperando que o Minda chegue e resolva todos os problemas do Atlético. Não, eu tava esperando que o Minda nesse momento, ele fosse pelo menos uma opção, sabe? E nesse momento o Minda não é. Ele não foi pro Sampaoli, ele não é pro Lucas. O Minda não é opção, gente. Mas isso é muito sério, É Luiz. demais, é isso que eu tô falando. Isso é muito sério. Agora, O Atlético HG, trouxe se o os cara dois tá aqui pra há ter 2 variedade, meses, não tem. Se o cara tá aqui há 2 meses, gente, 2 meses ele não consegue ter personalidade, ele ainda não conseguiu, sei lá, ter maturidade, ou ainda entender pra jogar 15, 20 minutos contra o América, um time que, sendo muito respeitoso do América, vai disputar com esse atual elenco, disputa pra permanecer na Série B. Nós estamos cara, tem um falando problema uma muito coisa grande. aqui também, Luiz. É um Nós problema estamos muito grande, levantando cara. uma hipótese sobre a falta de adaptação do atleta,
às vezes neste momento não seja nem mais problema para o atleta. Aí é o treinador que vai escolher isso. Que você tem que mudar um pouco o desenho ofensivo da sua equipe para um jogador desse entrar. Eu acho que a questão do Minda é mais física, cara. Contra o Itabirito teve um lance. Olha só, o Serginho jogou no Atlético, volante. Sim. Serginho é um veterano. Serginho cambalhota. 62 anos. Serginho é veterano. E se eu te falar que ele jogou bola até os 20, 25 minutos do segundo tempo e aguentou jogar bola, cara. Mas O quantos anos Sérgio- ele tava falando sério agora? Sem Tem uns zoeira. 35, 36 Não, já. vou, por até, aí. vou até atrás disso aqui. O Serginho foi titular. O Serginho teve que correr atrás do time do Atlético o jogo todo. E ali por volta de 39, 40 do segundo tempo, era pro Serginho tá 39 morto, né? anos. Ó, o em agosto Serginho- ele faz 40 anos. Olha Idade só, do Hulk, pra você ter 39 de segundo tempo, atuando desde o início, em um lance ali na linha de fundo, o Minda perdeu pra ele na corrida. O Minda tinha acabado de entrar. ideia. Eu vi, eu lembro. Então, assim, cara, eu Cara, mas acho que a se o questão dele problema- é um se pouco o- física. Ô Gui, se o problema dele for físico, com 2 meses dele treinando aqui, ô gente, aí o problema tá muito sério. Gente, tem 2 meses. E é um ponta, né? E uma das características deles Contrataram um ser velocista, É. contrataram um velocista que não consegue ganhar e o problema dele é físico, Mas o Brax disse pra gente aqui, se eu tiver errado, vocês me corrijam, Guilherme. que tá pronto. Os jogadores não têm problemas físicos. Então, porque se for problema físico, justifica. Se for problema de adaptação, justifica, porque você tá na cabeça do cara pra saber Sim. como é que ele tá absorvendo essa nova vida aqui. Que, digas de passagem, Belo Horizonte para jogador de futebol é um uma problema. coisa que você sempre leva em consideração. Mas enfim, o Patão é o cara que não adapta aqui. Vai ser difícil, hein? Adaptar. O tem problema é pouco lugar na adaptar vida, demais, né? meu cara. Ou isso. Agora, se o problema é de origem técnica, aí é gravíssimo. Pelos valores Cê- investidos. Não, se você olha pro cara. Ontem o Lucas Gonçalves perguntado sobre o Caserra. E aí ele falou: não, porque eu não notava que Ele enrolou muito. que o jogo mostrava algum tipo de possibilidade para as características dele, porque não era um jogo que a gente estava alçando muita bola para a área. Então, mas peraí, vocês precisam entrar num acordo. Porque o São Paulo ele falou que ele não era centroavante para ficar na área cabeceando bola e arrematando, que ele era um segundo atacante. Esse segundo atacante, você não precisava dele ontem para fazer uma parede, esperar passar de ultrapassagem Segurar um lateral, zagueiro, já que o segurar um América tava zagueiro, jogando com três. ora, hein? Aí, porra, se ele tá em campo, ele não poderia ter utilidade nenhuma no jogo de ontem. Mas como é que eu vou saber se o cara tem bola ou não? O cara não joga. Como é que eu vou saber se o Minda adaptou ou não? O cara não joga. Sabe? O Preciado, ora é banco, ora é titular, ora é banco, ora é titular. Então, assim, tomara que o Baba chegue, cara, e desenvolva, primeiro, uma base de time. Ele vai, obviamente que ele não vai chegar e ter uma base de time na Vai cabeça demorar dele. pra isso acontecer. Não é milagre. Até adaptar. O problema dele é que o Campeonato Brasileiro já tá rodando e o Atlético precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, que não conseguiu vencer o Remo em casa. Então vai ter que se virar. Fala, massa! Finalizamos mais um. Já deixa o like, não esqueça, tá? E pra quem tá chegando, não conhece o canal, esse canal traz notícia todos os dias do Galão, de domingo a domingo, pós-jogo. Então, cortes de lives com as notícias mais quentes para vocês sempre estar bem informados de tudo que acontece dentro do clube. Então, já deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativa o sininho, deixa o like e quem puder compartilhar o vídeo com os amigos ajuda demais o canal a continuar crescendo e é o que nós desejamos. Então, peço com gentileza a vocês aí essa moral e agradeço a todos pela companhia, preferência e essa força que vocês vêm dando pro canal, tá? Fique à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, no grandioso espaço do canal, tá bom? A gente sempre tá olhando todos os comentários, então fiquem à vontade que esse canal aqui é totalmente de vocês, a torcida do Galão, então venha fazer parte, tá? Não esqueça de verificar se você tá inscrito. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui, aquele forte abraço como sempre. Até a próxima. Valeu, Massa.